Bom, Sejam todos gente, bem-vindos, gente, tanto os meus amigos sejam quanto muito os da bem-vindos. Daiane. É verdade. Vão compartilhando, manda aí o aviãozinho Com para essa live certeza. alcançar mais pessoas. Isso mesmo, gente. Mande aí que o assunto de hoje você pode ter certeza que vai fazer diferença para você, né? Isso, Então, eu já vou isso. começar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Daiane Tourinho, eu sou psicóloga. Além de psicóloga, eu tenho especialização em avaliação psicológica e neuropsicologia e agora em terapia familiar, né? Que é o que eu estou me dedicando nesse último tempo. E hoje a gente quer apresentar para vocês um pouquinho do que a gente faz na clínica. Então, a ferramenta que nós iremos apresentar hoje é uma ferramenta que a gente faz na clínica. Nós pensamos em uma pessoa pública, né? Uma pessoa que todos conhecem, se a gente fizesse o genograma da família dessa pessoa e que vocês entendessem um pouquinho do que acontece na clínica e que vocês sentissem um gostinho de como é o processo terapêutico dentro da psicologia sistêmica. E para me acompanhar nesse processo aqui, minha amiga de uma vida inteira, a Marilândia, a terapeuta Marilândia, ela também é Amém. terapeuta familiar, também é terapeuta sistêmica, e nós temos um projeto aí juntas. Então, além de amiga, agora nós somos parceiras e sócias. E a Mari também vai se apresentar um pouquinho para vocês e a gente já começa aí apresentando essa ferramenta que é transformadora. O que eu posso garantir para você é que o conteúdo que nós vamos compartilhar com vocês hoje é um conteúdo transformador. Então, enquanto a Mari se apresenta, corre, manda aí, convida para todos os amigos, para que eles também participem desse live com a gente. Mari, por favor, querida, se apresente. Boa noite, queridos. É um prazer estar com vocês. Daiane já falou um pouco aí da nossa amizade, né, de uma vida inteira. E eu sou teóloga de formação, né? A minha formação, tanto a minha quanto do meu marido também. E nós fizemos pós em terapia familiar sistêmica e casal, né? Então a gente trabalha com as famílias e também trabalha com casais. Aí você pode estar perguntando assim, mas o que faz a terapeuta familiar, né? A terapeuta familiar, ela cuida das relações das famílias e dos casais. Então, quando você chega lá na clínica, ou seja online, no atendimento, tanto comigo quanto com a Daiane, com relação à terapia familiar, nós vamos cuidar das relações de vocês dentro da família, da relação de pai e filho, pai e filha, da relação do casal, como que esse casal interage, e assim a gente tem um olhar não só para você que vai chegar na clínica, mas você nos convida a olhar para a sua família. E é isso que eu e a Daiane vai trazer hoje para vocês. Esse olhar para alguém da família de Abraão, em que chamou a nossa atenção para olhar lá para o histórico familiar. E eu costumo dizer, Daiane, que família você não escolhe, você nasce em uma, né? E a família, ela nunca vai ser do jeito que você quer que ela seja, não é mesmo? Mas você pode muito bem pertencer a essa família, levar ela para o resto da sua vida, porém você pode fazer diferença no meio dessa família, que é o que nós vamos ver agora. Com certeza, é isso mesmo, Mari. Família a gente não escolhe, mas a gente escolhe o modo como a gente se relaciona com ela. Então, a Mari Isso. falou um pouquinho do que é a terapia, né? Familiar, de casal. E mesmo na terapia individual, quando a gente está em um processo individual com o paciente, a gente também tem esse olhar para a família, porque a gente sabe, entende, já está mais do que provado cientificamente, que essa relação familiar, ela tem muita influência em como nós nos comportamos e principalmente Sim, em como nós gerimos as nossas emoções. E verdade. aí, para o caso de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho da família de Abraão.
mas uma pessoa específica da família de Abraão, pensando que o genograma ele é feito sempre identificando uma pessoa que é José. Mas para falar, antes de começar, né, a aplicar o genograma, eu preciso contar para vocês o que é o genograma. Então, o genograma, ele é um conjunto de diagramas, né? Então, vocês vão ver aqui a gente desenhando. Ele é um conjunto, uma lista de diagramas, que ele faz o quê? Que ele desenha como acontecem as relações dentro das famílias. Então, ele é um retrato de como a família se relaciona, com seus conflitos, com seus desligamentos, com as suas rupturas e com as suas triangulações. Então, o genograma, quando a gente começar a desenhar, vocês vão perceber que ele é parecido com a árvore genealógica. Mas qual é a diferença? A diferença é que a árvore genealógica ela tem como objetivo desenhar descendência e ascendência. E esse desenho é estático. Fala de pessoas em um determinado momento e espaço de tempo, apenas isso. O genograma não. O genograma, o foco dele as relações. E é como as pessoas se relacionam. Sim. Para falar um pouquinho sobre o genograma, né? Para apresentar esse genograma na prática, como a gente faz isso na clínica, a gente pensou aí na pessoa de José. E por que José, né? Porque a gente quer falar com vocês um pouquinho sobre diferenciação. Então, como acontece o processo de diferenciação? Como acontece... como que a gente sai do que a psicologia chama de uma massa familiar individuada para o processo de diferenciação. E para isso a gente pensou na pessoa de José. E aí eu queria que a Mari contasse um pouquinho por quê, né, ela como teóloga, muito melhor do que eu, falar o porquê que a gente escolheu logo essa família para apresentar essa ferramenta para vocês. Ai, gente, olha, a história de Abraão é uma história muito linda e a gente ouve muito as pregações, né? Que Deus chama Abraão, manda ele sair do meio da sua parentela. E aí a gente, estudando essas famílias, né? Estudando a família de Abraão, a gente percebeu ali os padrões familiares que iam acontecendo, desde a saída dele, a família e tudo. E olhando para isso, a gente foi estudando cada membro da família de Abraão. E quando a gente chegou em José, algo em José chamou a nossa atenção, né? Porque José foi um membro que fez esse processo de diferenciação certinho, até a chegada dos filhos dele. Né? Esse processo que começou com Abraão e ao longo do caminho ali, com a chegada de Ismael, com a chegada de Isaac e continuando ali a descendência, houve ali um percurso em que eu lembrei até de Andolf, né? Que Andolf fala que o processo de diferenciação ele é contínuo. Ele é contínuo. E no meio do caminho pode acontecer imprevistos, né? Que foi o que aconteceu com a família de Abraão. Né? Por que Jacó, por que Esaú, por que Isaac não conseguiram trilhar esse mesmo caminho em que José conseguiu? Então, através dessa pergunta, nós chegamos à conclusão aí que precisava estudar melhor essa história para entender os padrões de repetição daquela família, o que José levou da família de origem, do que ele aprendeu, do que ouviu falar. E é isso que nós vamos trazer para vocês hoje. Exatamente isso. E aí, é legal essa questão que a Mari colocou de diferenciação, e Bowen, que é um outro autor da sistêmica, ele diz assim, que o processo de diferenciação ele é quando a pessoa consegue equilibrar as duas forças que os impulsionam. Então, o que acontece? Nós nascemos com duas forças, todos nós nascemos com duas forças naturais.
que são forças opostas, né? Então, são forças que fazem uma oposição à outra. Como que acontece essa oposição, né? De um lado está o nosso desejo de pertencer. Então, a gente tem esse desejo de pertencimento. E do outro lado está o quê? Está o nosso desejo de ser uma pessoa completa e individual. Então, durante toda a nossa vida, a gente fica no meio dessas duas forças. Um momento eu quero pertencer, em outro momento eu quero me individuar, eu quero ter o meu próprio momento. E o que é o processo de diferenciação? É quando eu consigo equilibrar essas duas forças de modo que eu consigo pertencer e também me diferenciar. E quando eu estou pertencendo, eu estou pertencendo por completo, eu não me dissolvo. Que é uma outra questão também, né? Que às vezes o pertencer em algumas famílias é você se dissolver dentro dela. E aqui a diferenciação, quando a gente traz essa diferenciação, esse processo de diferenciação para a terapia, é o quê? É a pessoa entender que ela pode pertencer a uma família, pertencer a uma comunidade, a um grupo, mas ela não precisa se dissolver dentro desse grupo. Ela pode continuar inteira. E quando a pessoa encontra este equilíbrio entre o pertencer e o continuar inteira, isso a gente chama de diferenciação de self. E esse é o principal objetivo da gente na terapia com qualquer paciente. Que o paciente consiga chegar nesse momento de diferenciação de self, que ele consiga pertencer e, ao mesmo momento, se diferenciar. E como a gente disse, a gente vai fazer isso através da vida de José. Gente, está muito longo o desenho? Eu posso puxar mais para frente, que agora o mais importante é vocês verem o desenho do que a mim. Isso, puxa um pouquinho, Dai. Puxa um vou pouquinho. deixar aqui, ó. E é tanto, Dai, que tem um versículo, né, na Bíblia, que eu quero até deixar para quem quiser, conferir, em que José prova esse processo, né? Que ele fala assim, ó, Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Ele entendeu realmente o lugar dele ali e o objetivo dele, para que ele foi enviado, ele conseguiu entender que muitas vezes a família, o indivíduo passa por um processo e ele não compreende, porque para ele o que seria bom era estar lá, juntinho, né, com a família, naquele processo muito unido, que a gente aprendeu e foi criado assim. Mas José, ele conseguiu entender que mesmo com toda a situação dos irmãos, com a questão, né, de não aceitá-lo e tudo, depois que ele passou por todo o processo, né, que traz esse sofrimento aí e esse esforço diário, ele consegue enxergar isso. E é o nosso convite hoje para você que está na live. Para você olhar para a tua história e enxergar aí o processo. Em que ponto do processo que você está? Se você consegue enxergar isso como um processo que está te levando a um crescimento. José nos mostra isso, né? José nos mostra isso com a dor que ele passou, mas ele conseguiu compreender. Exatamente, isso mesmo. Muito bom isso que você falou, Mari. E aí, gente, agora nós vamos para a prática verdadeira aqui, começar a prática. E o que acontece? Quando você tem uma clínica, né, uma clínica que trabalha com a psicologia sistêmica, essa é uma ferramenta que, com certeza, o profissional irá aplicar em você. Porque o genograma ele nos dá a possibilidade de ter esse olhar da família, ter esse panorama do que está acontecendo com você. Então, imaginando que José chegou a nós na clínica, né? Vamos pensar que José chegou na clínica. José é o nosso paciente, ele é o nosso cliente, como você quiser chamar, né? Então, ele é a pessoa para quem a gente vai focar o genograma. Então, ele vai
o genograma será pensado para ele. Então, lá na clínica, quando a gente começa o genograma, a gente sempre pergunta para a pessoa assim: quando você acha que começou a sua história? Quando você acha que começou, né, a sua vida? E as pessoas costumam responder que quando elas nasceram. E aí a gente coloca que não, né? Que a história dela começou muito antes do nascimento dela, que a história dela começou com a história da família dela. E que por isso a gente irá fazer o genograma para a gente entender como é a história desta família. Então, com José lá na clínica, né? Na nossa clínica terapêutica, o que, que eu iria falar para José, né? Bom, José, não começou com você, né? Essa história começou muito antes de você. Então, me conta um pouquinho da sua família, como é a história da sua família. E aí, José provavelmente iria dizer: olha, eu sou fruto de um casamento aí, muito feliz, tá? Um casamento de um camarada que amava muito a minha mãe. E este camarada, aqui, ó, se chamava Jacó. Meu pai é Jacó. Pessoas do sexo masculino no genograma, a gente sempre deixa ele dentro de um quadrado, tá? E Jacó se casou com a minha amada mãe. Para nós, dentro da sistêmica, é um círculo. Deixa eu aqui melhorar. Que se chamava Raquel. E aí, qual é o símbolo de casamento para nós dentro do genograma? Isso aqui, ó, é o símbolo do casamento. Então, essas pessoas são casadas. E a gente vai perguntar para Jacó, para José. José, tá, então Jacó casou com Raquel. E deste casamento, quem foi o primeiro filho, né? Primeiro a gente iria perguntar como foi esse casamento, como foi esse encontro, como esses pais se conheceram. E provavelmente José iria nos contar o quê? Que Jacó saiu lá, fugido da região onde ele vivia com os pais, por conta de uma briga com o irmão. E Jacó foi para a região onde morava a família da mãe dele. E lá ele encontrou o tio dele. E quando ele chegou na cidade do tio dele, ele se apaixonou pela mãe de José, Raquel. E ele fez um contrato com Labão, que era o quê? Que era o pai da Raquel, que ele trabalharia 7 anos por essa mulher. Gente, não precisa me ver, o importante é o nosso genograma, viu? E aí ele trabalhou 7 anos, ele iria trabalhar 7 anos, Daiane, para ter a minha mãe. Vamos supor que José iria falar isso para mim. No entanto, depois de 7 anos, meu avô Labão enganou meu pai, Jacó. E em vez de casar o meu pai com a minha mãe, meu avô casou meu pai com a irmã mais velha dela. Que era Lia. Então, antes de casar com a minha mãe, meu pai casou com Lia. Então, olha, a gente está começando a desenhar aqui o genograma deste camarada. E o que ele nos disse? Ele nos disse que essas duas pessoas, aqui, ó, que elas duas são irmãs. E ele também já nos disse o quê? Que essas duas pessoas, elas já são frutos de um relacionamento, de um casamento, que é de quem? Um pai que se chama Labão, que é o pai delas duas. Olha eu aqui errando o genograma. Labão, o pai delas duas, e a mãe, a gente não sabe o nome. Na clínica, quando a gente não sabe o nome de uma pessoa, a gente sempre põe um ponto de interrogação. Isso. Então, a gente já sabe que Lia e Raquel são irmãs, fruto de Labão, do casamento de Labão com a sua esposa. Mas José também já nos contou
que Labão é tio de Jacó. Então, a gente já sabe que existe aqui uma coisa interessante. Então, ó, existe aqui, ó, uma mãe de Jacó, que é o quê? Irmã de Labão. A gente ainda não sabe quem está acima, mas a gente já sabe, essas informações José já nos deu. Que A já gente são ainda não sabe o bem... nome dessa personagem aqui ainda, não sabemos, José não nos contou ainda, mas nós já sabemos que assim se configurou a história de José. O pai de José, então, casou primeiro com Lia e depois casou com Raquel. Como ele casou primeiro com Lia, quem teve filho primeiro? Lia. Lia. E deste casamento aqui, José ganhou 6 irmãos homens. Então, olha os quadradinhos aqui, dos 6 irmãos homens. Eu não vou me fixar nesses irmãos aqui, porque é importante a gente falar sobre a diferenciação de José, De tá? José. E Isso. apresentar o genograma para vocês. Eu só vou falar o nome de um, porque ele vai ser importante para a gente fazer um paralelo de uma pessoa diferenciada para uma pessoa indiferenciada, ou seja, uma pessoa que ainda está fundida na família, que é o irmão mais velho de José, que é Rubem. Então, a gente vai colocar aqui o nome dele, porque ele vai ser uma pessoa importante para nós nessa live de hoje. E ele também ganhou uma irmãzinha aqui, chamada Diná. Diná. Só que aí Jacó nos conta que a mãe dele tinha muita dificuldade de engravidar. E por conta disso, por a mãe dele ter muita dificuldade de engravidar, era comum naquela época a mulher pegar uma das servas e transformar ela em concubina do marido. E ela fez isso. A mãe, aqui Raquel, mãe de José, nosso José. personagem principal, pegou uma das suas servas e transformou ela em concubina do marido. E aí, dentro do genograma, quando não se é casado, a linha não é reta. A gente faz um tracejado. E aqui, ó, aparece a concubina que ela arrumou para o marido dela. O nome dessa concubina é Bila. Esse Bila. nome também vai ser importante para nós hoje, tá bem? Todo mundo acompanhando? Imaginem que José... Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Vai falando aí nos comentários para a gente ter certeza que a gente está conseguindo seguir aqui com vocês. Então, nosso paciente é José. Olha quanta coisa José nos contou, e José ainda nem nasceu no nosso genograma. Tá vendo que a nossa história nunca começa com o nosso nascimento? Que a nossa história é muito anterior ao nosso nascimento, e é por isso que é importante a gente saber o que aconteceu na nossa família antes do nosso nascimento. E é essa a grande importância dessa ferramenta de genograma. Então, aqui, ó, ela dá a serva para o marido, e dessa serva, o marido tem 2 filhos. Então, nasce dessa relação 2 filhos. A Lia gosta da ideia da irmã. E como a Lia está competindo com a irmã, porque ela quer o amor desse homem, e na cultura deles, naquela cultura onde eles estavam inseridos, ter filhos trazia a atenção do marido, o que Lia faz? Pega uma concubina dela e também dá essa concubina para Jacó. Então, ó, ela faz o mesmo processo, tracejado, porque não é um casamento, só quando é casamento que a gente deixa uma linha reta. E aqui a gente tem quem?
a outra, que se torna também mulher de Jacó, que se chama Zilpa. E dessa relação também nascem 2 filhos. Gente, o espaço está pequeno, por isso que eu estou desenhando tão apertadinho assim. Mas vocês estão compreendendo? Todo mundo me seguindo? Depois Todo disso, mundo está ouvindo. legal, isso é bom. E aí, olha o quanto de coisa já aconteceu na família de José antes de José nascer. José está nos contando essa história. E aí José diz, aí, depois de muito tempo, depois de todos esses filhos terem nascido, então a minha mãe, que era a esposa preferida, a amada por Jacó, fica grávida de mim. E então eu nasço. Aqui, ó. Aqui nasce o nosso protagonista, que é quem, gente? José. José. Dai, vale a pena também a gente ressaltar, Dai, a questão dessa preferência dessa mulher aí, né? Desse amor que Jacó ele trabalhou pelo amor de Raquel. E aí, quando ele casa, né, havia ali um costume do casamento, para vocês melhor entenderem. A questão de casar a filha mais velha primeiro, que no caso Sim, era a Lia, né? Para entender aí por que ele não casou com essa amada dele de primeiro, né? Então, ele não sabia quando no dia do casamento a noiva usava ali o vestido e uma burca, né, no rosto. Então não tinha como ver o rosto. E quando ele foi conversar com Labão para poder questionar por que ele não deu a Raquel, ele falou que o costume era casar a filha mais velha primeiro. Então a gente já vem aí já com o costume da época, um costume familiar, né, até então de parentes, né, casamento entre parentes, que a gente vê até hoje, primo casar com primo, né? Então são padrões que vão vindo ao longo dos anos. E essa questão da filha mais velha era muito latente naquela época. Então, para vocês entenderem o porquê que ele ficou com as duas, né? Mas Raquel sempre foi a mulher amada, a predileta. E aí o nosso protagonista que nasce. Ele é o nosso protagonista e ele é o nosso paciente na clínica. Então, quando a gente está fazendo o genograma na clínica, né? Quando a gente estiver fazendo o seu genograma, por exemplo, na clínica, quando você nasce, a gente sempre coloca ao seu redor uma marcação de cor diferente para que fique claro que você é o paciente identificado. Então, que é de você que está saindo esse genograma. Que é a partir de você que essa história está sendo contada. Então, aí vem e nasce o nosso protagonista. E depois dele, nasce também, deste casamento, o irmão dele, do mesmo casamento, que é o Benjamin. Então, esses aqui são 2 irmãos de pai e de mão, de pai e de mãe. Os outros são meio-irmãos dos outros casamentos do pai dele. E aí que a gente começa a... E o que a gente... Na clínica, né? Então, eu estou lá na clínica com José. O que a gente já começa a perceber aqui da família de José, né? Vamos supor que eu não conheço José. E José só me contou isso até agora. O que na clínica, como psicólogo, eu já percebo sobre a família dele? A primeira coisa é que é uma família que a gente chama de família coesa ou família fundida. Uma família coesa e uma família fundida. Daiane, por que você chegou a essa conclusão só de olhar esse desenho? Eu chego à conclusão só de olhar esse desenho, por quê? Porque Jacó casou com as primas. Elas eram primas dele. Então, Jacó casou com as primas.
Só que não foi só Jacó que casou com as primas. O que a gente encontra aqui mais também? Além de Jacó ter casado com as primas. Que é uma família bastante fundida, né? Aonde esses irmãos aqui, eles são ao mesmo tempo irmãos e primos. E primos, isso. Então, já entendo que aqui e tem essa questão dos irmãos e os primos. E aí a Mari falou muito bem pra gente que Raquel era amada. Só que ele não podia casar com ela, teve que casar primeiro com a Lia, porque foi enganado pelo pai. Então tem uma relação de engano. Então, o que acontece? Sempre que as famílias são fundidas, quando não há diferenciação de selfie, que é o que a gente está tentando trabalhar aqui, e mostrar que José fez essa diferenciação, as situações se repetem. Então, houve uma relação de engano entre Labão e José. E Jacó. Então, aqui, entre Labão e Jacó. E vocês vão perceber que essa relação de engano, elas se repetem em outras gerações. E aí, vamos subir um pouquinho aqui e vamos perguntar para José. José, teu pai era Jacó. E quem era teu avô? Quem eram teus avós, né? E ele vai dizer, olha, a minha avó era Rebeca, que era a irmã de Labão. E Rebeca se casou com quem, né? Com quem que Rebeca formou uma família? Rebeca formou uma família com um camarada chamado Isaac. Rebeca agora casa com Isaac. Então, Rebeca casa com Isaac. Então, desse casamento aqui vem Jacó. Tudo bem? Eu coloquei uma linha na mãe dele, não é aqui, ó. Desse casamento vem Jacó. Jacó nasce do casamento de Rebeca com Isaac. Todo mundo comigo aí? Vai me dizendo, gente, está ficando confuso o meu desenho. Dá para entender, Dai? Dá para entender? Dá. Rebeca se casou com Isaac. Isaac era filho de quem, gente? Tem todo mundo ouvindo. De novo aí, Dai. Oi? De novo aí, que eu não ouvi direito você falando. Então, eu falei que Rebeca casou com Isaac e teve Jacó. Sim. Certo? Só que Rebeca não teve só Jacó nesse nascimento. Ela teve o quê? Gêmeos. Gêmeos. E aí, dentro do genograma, quando são irmãos gêmeos, é assim, ó. A gente faz esse sinal aqui, ó. Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui está Jacó, e aqui vai estar o irmão de Jacó, que chamava? Esaú. Esaú. Então, é gêmeos. Se eles fossem gêmeos idênticos, além de ter se tracejado, a gente também colocaria aqui um risco para sinalizar que eles são gêmeos. Então, deste casamento, nasce esses dois meninos. E você percebe que ele está desse lado porque ele é o mais velho, né? Então, tem uma sequência aí. No nascimento, Esaú é o mais velho. Mas aqui, propositalmente, ele está como mais velho, porque ele rouba desse irmão aqui, depois, essa primogenitura. Sim, tá? Mas para a gente que está do lado de cá, Dai, a gente está vendo... Tá espelhado. Então, ele está no lugar certo. Então, tá certo. Então, ó, Esaú é o filho mais velho, nasceu... São gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. Aqui estão os irmãos gêmeos, tá? Que nascem deste casamento. Agora, Isaac também é fruto de um casamento.
Isaac é fruto de que casamento? Isaac E é fruto do casamento de Abraão com, Abraão com vou colocar aqui Sara. Abraão e Sara. Isto. Então, tá dando para ver? Que aqui está Abraão e aqui está Sara? Olha, não tá dando para ver, Sara. Eu não tô conseguindo. Dá uma puxadinha. Vou puxar um pouquinho, Isso. Pronto. tá? Então, Abraão e Sara aqui, gente. Ele é fruto deste casamento entre Abraão e Sara, Sara. certo? Só que Abraão, ele não era filho único. Ele tinha outros irmãos. Outras Ele era o irmãs. primogênito, mas ele não era o único. Ele tinha mais Isso. dois irmãos. E um desses irmãos de Abraão era Amram, que foi o Isso. quê, gente? Amram foi pai de... Olha, eu fui colocando Amram no lugar errado aqui, ó. Teve Amram e teve Naor. Naor. Naor teve um filho. Na realidade, Naor teve 8 filhos. E um Aí desses filhos de Naor Naor, casa-se com a filha de Arão, né? Naor casa com a filha de Arão. De Arão, isso. E esse aqui, ó, o irmão dele. Então, Naor Isso. casa com a sobrinha. Com a sobrinha. Olha que família fusionada, meu Deus. Olha que família funcionada. Então, tem esse camarada aqui. Este camarada aqui, ele vai ter 2 filhos. Um menino que é Ló, que vai depois sair com Abraão. E vai ter Milca, que é a menina. Milca, ela casa Com Naor. com Naor. E tem 8 Ó, o filhos. É símbolo isso do mesmo, Dai. casamento. Esse aqui é o símbolo do casamento. Casou com Naor e eles vão ter 8 filhos. 8 Só que filhos, não é isso? isso. Mas E eu vou me dentre concentrar em eles, apenas um. isso. Entre Apenas eles um tem filho um dela, que é Betuel. Betuel. E Isso. Betuel é pai de quem? Labão e Betuel, Rebeca. Labão e Rebeca. Isso aí. Olha aí a família, né? Parece que o meu desenho está bagunçado, mas não é que o meu desenho Não está é. bagunçado. Essa família era bagunçada. Essa família é extremamente fundida. Então, olha Isso. só, não foi só Jacó que casou com primos. O pai de Sim, Jacó também casou com a prima de segundo grau. Ela era prima de segundo grau, mas era prima. E quando a gente chega aqui, ó, nos bisavós de José, que era Abraão e Sara, eles dois eram meio meio-irmãos. irmãos. Isso. Ela provavelmente era filha de uma concubina, né? E ele era Porque filho da esposa, né, oficial. oficial, Eles eram isso. meio-irmãos. E naquela época a gente não era incesto, podia se casar, calma. Uhum, Abraão não estava uhum. fazendo nada de errado. Então, olha como a história começa muito antes de José. José está aqui embaixo, mas a gente precisou subir. Vamos contar gerações? Uma, Uma, duas, duas, três, três, quatro. quatro. Para E a se a gente gente chegar aqui. colocasse Terá, a geração de Terá ainda ia para Se a quinta. gente colocasse os pais aqui, ó, de Sara e Abraão, que era Terá, colocar só a figura dele, a gente iria para uma quinta geração. Quinta geração. E todas essas gerações, a gente só nesse desenho, se José não dissesse nada para mim, eu já ia dizer, aqui é uma família fusionada.
E toda Isso. família fusionada, gente, tem coisas muito positivas. O que é muito positivo de uma família fusionada? Uma família fusionada é uma família onde você tem muito apoio emocional. Tem uma rede, Toda né? família coesa, toda família fusionada, você é uma família que tem muito apoio emocional. Eu venho de uma família coesa, de uma família fusionada. O lema da minha família é assim, ó. Aconteceu com você, aconteceu comigo. É Isso. daquele tipo que assim, ó. Eu posso brigar com você, porque eu sou da sua família. Mas se alguém de fora brigou com um tourinho, brigou com todos os tourinhos. É isso mesmo. Minha família é tão fusionada que minha família faz encontro anual. E aí, família fusionada tem essa parte muito positiva, que é o quê? Que é essa questão de apoio emocional. Você nunca passa por uma situação sozinho, você tem muito apoio emocional. Mas, em contrapartida, família fusionada dificulta a diferenciação do self. Família fusionada promove muita repetição. Então, são famílias que promovem padrões de comportamento. Porque Isso. está tão próximo que as pessoas vão repetindo, geração a geração, alguns comportamentos. Então, vamos ver isso aqui acontecer com José. E aí, o que acontece? Ó? José nasce o outro irmão, em um determinado momento. A mãe de José morre no nascimento desse filho aqui. Essa mulher morre, sempre que tem um X no genograma significa que essa pessoa morreu. E por José ser o filho da mulher que Jacó amava, Jacó triangula com José. Isso. O que é uma triangulação? Gente, eu sei que não tem mais espaço aqui, mas eu preciso desenhar isso aqui para vocês. Imaginem, eu vou pegar essa outra folha aqui, ó, está aqui na frente, para eu fazer esse desenho com vocês. Olha, imagine que isso aqui, ó, é um sistema familiar, tá? Dentro da clínica, a gente vê o sistema familiar sempre desse jeito aqui, ó. Tá? A gente olha na clínica o sistema familiar desse jeito. Então, aqui, ó, a gente fala que o sistema familiar, ele precisa ser uma hierarquia. Então, como que é essa hierarquia? O que é mais importante nessa hierarquia? O mais importante nessa hierarquia é marido e mulher, tá? Então, É o aqui, ó, conjugal. o conjugal, esposa e marido. Esse é o primeiro subsistema da família. Então, isso aqui é a família, isso aqui é o sistema macro onde a família está inserida. Então, aqui está a escola, a religião, o trabalho, os outros parentes, nesse outro ângulo aqui. Nessa círculo, o primeiro subsistema é marido e mulher. Mulher. Depois a gente diz que vem o sistema parental, que é o quê? Filho 1, filho 2, Ô, e no Dai, caso de José, Dai, Ângela. o parental seria o pai e a Pai e mãe. mãe. Pai e mãe, olha eu aqui já indo para o filial sem passar pelo parental. Isso. Voltou, desenho aqui de novo. Então, imagine que esse círculo é a família. E que essa família está dividida em subsistemas, que são subsistemas hierárquicos. Isso é para me provar para vocês o quanto Jacó se triangula com José. E eu vou dizer o que é triangulação já, tá? Deixa eu só desenhar isso aqui primeiro. Então, aqui, gente, vem primeiro subsistema, que é o que a gente chama de conjugal, marital, o que você quiser chamar. Que é o da esposa e do marido. Esposa. Isso. Depois vem o que a gente chama de parental, que é o sistema do quê? O pai E a mãe. e a mãe. Daiane, mas esposa e marido e pai e mãe não é a mesma pessoa?
é a mesma pessoa, mas os papéis são São diferentes. diferentes, O isso papel aí. do marido com a esposa é diferente dele com os filhos. Então, o Sim, papel que ele tem dentro dessa família é diferente. Então, toda mãe, ela é mãe e esposa, né? isso. Que ela tem dois papéis. E aí depois vem filial, que é o quê? Filho um, filho 2, e no caso de Jacó até o filho 12, porque ele teve 12 filhos, 12 tá? filhos. O que que a Aí, gente no tem caso, é o fraternal, né, Dai? do Quando tem fraternal? mais de um filho, é o fraternal, e Do com o filho fraternal. único, é o É filial. filial, quando tem mais de um filho, é o fraternal. E aí, o que que acontece? Isso. A gente sempre diz na clínica que os conflitos, as tensões, começam nesse subsistema, Verdade. que é o conjugal. E é claro que existia um conflito aqui. Uma irmã, duas irmãs disputando um único homem. Tinha conflito nesse subsistema ou não? Responda aí, Tinha se e sim ou ainda não, tinha para as mim, para saber concubinas, né? se vocês estão ouvindo. Tinha ou E, a, não? e ainda Tinha. tinha as concubinas, né? Ô, gente, E vamos ainda interagir tinha aí. concubina. Vamos interagir aí, gente. Responde se sim ou não. Então, é óbvio que aqui tinha um conflito. Quando se tem um conflito, é quando começa a triangulação. O que a gente chama de triangulação na clínica? É assim, quando se tem um conflito, a gente busca apoio em uma terceira pessoa. Então, Sim, imagine que está tendo um conflito nesse processo aqui, que é o subsistema conjugal. Chegou no subsistema parental, que é o do pai e da mãe, esse conflito que acontecia aqui, ele vai reverberar nesses papéis. E aí, o que normalmente acontece? Como que acontece a triangulação? A pessoa, tanto um quanto o outro, vai buscar uma ou mais pessoas, normalmente são os filhos, para se triangular. Como é que acontece essa triangulação? Eu me junto com um filho, tá? Então, ó, me juntei com um filho contra um terceiro, contra este outro aqui, ou contra o mundo, ou contra uma situação. Eu me triangulei com esse filho. E o que que acontece com essa pessoa aqui? Ela sobrou, certo? Ela normalmente vai o quê? Que a gente chama fica de periférico. periférico. Ela acaba se distanciando da relação. É o que acontece com José e Jacó. Jacó se triangula com José e nisso Lia, Zilpa, que ainda está viva, Bila e todos esses outros filhos aqui, ó, vão pro periférico. E engraçado, Dai, que a gente pode trazer um exemplo desse para na clínica mesmo com os clientes da gente. Quando geralmente uma mãe ela chega pro filho, ela teve lá um atrito com o marido, e ela chega pro filho e fala assim: Olha, você viu seu pai? Você viu a reação dele? Olha, não sei não. E engraçado que isso a gente fala muitas vezes sem nem perceber. Porque a gente está ali achando que é um simples comentário. Mas essa triangulação, esse filho, ele não vai estar vendo como você está vendo o marido. Não é, Dai? Esse filho vai estar vendo o pai. Ele não está vendo o marido. Porque para Exatamente. ele, o papel que ele enxerga ali é o papel de pai. De pai. E aí a gente traz o problema conjugal para o filho que está vendo o pai, e aí é onde pode haver um atrito, né, com relação a esse filho com o pai, e também a forma desse filho enxergar esse pai muda.
porque ele vai Exatamente. favorecer a mãe, porque ele vai vitimizar a mãe, né? Ele vai, então, ele Aham, vai, na verdade, ele vai trazer a mãe como vítima e o pai como vitimizador, não é? exatamente. E ele se alia a essa mãe. Ah, mamãe, você tá certa, a senhora e tal, e começa. E essa mãe Uhum. vai se sentindo ali. Como que eu posso dizer? Ajuda aí, Dai. Esse sentimento dessa mãe com relação a esse filho. Ela Ah, ele está tá do meu sentindo lado, validada. Ela começa a se sentir validada validada no que ela sente, e, no que ela faz. e se E encontra um ela começa. aliado. Exatamente, ela encontra um Encontra um aliado. E aliado, toda isso. vez que isso acontece, e toda vez que ela começa a se sentir validada, ela também passa a se eximir da culpa. A culpa é só do outro, Sim, não é minha, tá vendo? Tem isso até aí. um terceiro dizendo que a culpa não é minha, Que a que culpa é não do é outro. minha. E esse exemplo da Mari é maravilhoso, porque ele se junta com esse camarada aqui. Lembra que eu falei que eu ia falar dele? Do irmão mais velho de José? Do mesma forma que Jacó se triangula com José, Rubem se triangula com a mãe. Havia aqui, ó, um relacionamento extremamente fundido, fusionado. Quando a gente coloca três risquinhos aqui, significa que é um relacionamento fusionado, ou seja, há triangulação nesse relacionamento. Rubem, ele se triangula de tal forma com a mãe que ele passa a ver o pai exatamente do jeito que a Alandi acabou de dizer. O pai se torna um vitimizador e a mãe uma vítima. E isso se fica tão forte para Rubem que ele chega ao ponto de trair o pai. O que ele Sim, faz? Ele se torna amante de Bila, que era uma das mulheres do pai. E por que ele se torna amante de Bila? Para é inconsciente, gente. Ele não fez isso conscientemente, mas inconscientemente ele estava tentando o quê? Vingar a mãe. vingar a Então, mãe. a vingança da mãe, que era altamente triangulada com ele acaba tendo uma relação amorosa com Bila, uma das mulheres do seu pai. Daí, mas por que você tem tanta certeza que Rubem era triangulado? Porque há um outro momento na Bíblia que diz que a mãe dele parou de ter filho, e o filho triangulado, ele sente tudo que a mãe sente, ele se preocupa com tudo que a mãe se Sim, preocupa. sim. Ela parou de ter filhos e ela está preocupada porque agora ela não consegue mais ter filhos. E ele toma essa preocupação para ele de tal forma que ele traz para ela uma planta que era considerada uma planta Afrodisíaca, né? Que era as afrodisíaca, mandrágoras. exatamente, uma planta que possibilitaria ela ser mãe novamente. Tornar-se Isso fértil me de novo, prova, né? isso me prova o quanto esses dois eram fusionados. Mas da mesma forma que esses dois eram fusionados, esses dois aqui também eram. Sim, sim. Jacó também era fusionado com José de tal forma. E aí, quando acontece essa triangulação, por que é ruim? Porque quando esse pai, né, nesse caso, esse pai Jacó se triangulou com José, ele pega José e traz José para o subsistema parental. E como que ele faz isto? Quando ele começa a pedir para José e olhar os irmãos, observar os irmãos, saber se os irmãos estão fazendo. Aquilo era a função dele como pai. Mas ele está tão triangulado que ele passa essa função para José. Sim. E quando ele faz isso, o que começa a acontecer na relação de José com os irmãos? Começa a ser uma relação de conflito. Então, quando tem conflito nas relações, a gente faz assim, ó, tá? Então, ele passa a ter uma relação conflituosa com todos esses irmãos aqui. O único irmão que ele tem uma relação de proximidade é o que é da mesma mãe. Os outros são todas relações conflituosas. E aí, Dai, a gente já consegue perceber
a questão de olhar com um olhar diferente para o meio-irmão, né? E esse tratamento que o pai dava para José e para Benjamin. Benjamim, né? Já deixava os outros irmãos já, né, com ciúmes, já provocava neles ali, ai, papai gosta mais de fulano, e a gente não percebe isso muitas vezes dentro da nossa própria Sim. família de origem, né, que a gente consegue enxergar aqueles que são mais, né, e aí às vezes eles ali não estavam olhando como que era o tratamento de José com o pai também. Eles só Não. conseguiam enxergar ali naquele momento que o pai estava muito unido, né? E aí a gente Muito. entende também dessa união que José era a lembrança viva de Raquel, não Exatamente. é? Então, toda vez que Jacó via Raquel, que via José e via Benjamim, era a lembrança viva do amor da vida dele, né? Que a gente vê aí que é tão nítido. E Ah, os outros filhos, a mãe estava viva, Lia continuava viva, lutando por esse amor, as concubinas também, né? Porém, isso causou neles, né? Já esse olhar diferente. E esse olhar diferente despertou sentimentos que moveram esses meninos, né? exatamente. E uma outra coisa importante que a Landia falou sobre essa questão de que José era a lembrança viva de Raquel, quando a gente está fazendo o genograma na clínica, a gente sempre dá muita atenção a isso, né? Essa pessoa que morreu, quando foi que essa pessoa morreu? Quais foram os sentimentos evocados com a morte dessa pessoa? A gente não consegue fazer isso aqui, porque a gente não tem essa cronologia específica de José. Mas na clínica, todas as perguntas são feitas. Por quê? Porque a gente sabe que todo evento traumático, todo evento que demanda mais energia, vai provocar mudanças no genograma de qualquer família. E a gente Mas pode além perceber, daí aí também, que essa questão dessa morte foi uma morte no parto. E naquela época, hoje também, né? A morte no parto é uma morte muito dolorosa, porque aquela criança fica, e muitas crianças, elas são rejeitadas pelos pais terem, pela mãe ter morrido no parto em si, né? Tem toda essa questão. E aí tem a responsabilidade desse pai em criar esse menino que ficou, né, que foi o caso de Jacó, que ficou com Benjamim, e José, que era o mais velho, com a responsabilidade de ajudar na criação desse ser o irmãozinho, protetor desse irmão. protetor como irmão mais velho. Então, é porque não dá para a gente falar tudo. Tá, eu acho que a gente vai ter que voltar. Eu acho que a gente vai ter que voltar em uma outra live para continuar. Porque você viu É. quanta coisa maravilhosa a gente encontrou nas E aí, famílias? pois é. E o que eu preciso dizer para vocês aqui antes que caiam? Para falar, voltar a falar sobre o padrão. Jacó também tinha uma relação conflituosa com esse irmão dele aqui, o gêmeo, né? Foi uma Sim, relação tão conflituosa que gerou um rompimento. Eles romperam durante um tempo e só depois foi que eles voltaram a ter uma relação novamente. Sempre que há rompimento na família, a gente faz esse sinal aqui dentro do genograma. Então, olha a repetição. O padrão de conflito que havia na relação de irmãos de Jacó e José se repetiu, em Jacó e Esaú se repetiu na relação de José com todos os seus irmãos. Essa é uma sim. coisa importante também dentro do genograma. Então, que padrões que a gente percebeu aqui? Padrões de repetição. Casar entre família, família fusionada. Agora a gente encontrou um outro padrão, que é a rivalidade entre os irmãos. Rivalidade entre os irmãos é uma coisa muito, muito forte, que acontece até hoje, né? Mas em algumas famílias isso é levado ao extremo. Ao Nesta extremo. família aqui, por exemplo, ela foi levada ao extremo. E quando se trata de rivalidades entre os irmãos, o que é importante se dizer? Que esta rivalidade, ela também é fruto desses pais. Porque o que a gente diz, né, dentro do processo terapêutico, principalmente quando a gente está trabalhando com casais?
que a gente se une com uma pessoa no mesmo nível de diferenciação de self que a gente. Então, Lia e Raquel estavam no mesmo nível de diferenciação de Jacó, que era quase nenhum. Sim. Tá? Porque não existe assim, quando a gente fala de nível de diferenciação, não existe assim, o indiferenciado e o diferenciado. Na realidade, o que existe é vários níveis entre a total indiferenciação e a total diferenciação. Poucas pessoas chegam à total diferenciação. É verdade. Mas Boa e tem uma escala, né? tem a escala. Mas o mais próximo que a gente chegar da diferenciação, mais saudável é a nossa vida emocional. Sim, sim. E aí, o que a psicologia diz? Que a gente não casa com uma pessoa em um nível de diferenciação diferente do nosso. A gente casa com a pessoa no mesmo nível de diferenciação. Eu sei que eu devo estar agora aí matando o ego de muita gente. Porque tem muito, talvez você esteja dizendo assim, não, meu marido não é. Eu sou muito mais evoluída do que ele. Eu casei com uma criança. Verdade. Repensa. Repensa. Repensa, porque para nós, o casamento ele acontece dentro desse mesmo nível de diferenciação. E aí o que acontece? Se duas pessoas indiferenciadas se casam, a próxima geração, que a gente chama de segunda geração, vai ser mais indiferenciada ainda. Então, vai diminuindo o nível de diferenciação de uma família para o outro. Então, quanto mais Abraão e Sara já eram pessoas diferenciadas, mas eles não eram tanto assim. Mas aí foi diminuindo esse nível. Em vez de aumentar, em alguns momentos ficou estático e em alguns outros até diminuiu. E por que isso acontece? A gente diz isso que o nível de diferenciação de uma geração para outra, ele não aumenta porque as pessoas não saldam as dívidas emocionais, que é o que José vai fazer. A gente vai mostrar para vocês aqui que José faz isso. Por que ele consegue se diferenciar? Porque ele salda todas as dívidas emocionais dele. Sim. Todas. E isso dá a ele a possibilidade de se diferenciar. E uma vez que ele se diferencia, a segunda geração de José, ou seja, os filhos de José, dele já vão ter comportamentos diferentes desses aqui. Então, padrões que a gente já viu. Padrão de conflito entre irmãos, casamento entre famílias. Esterilidade, né? A esterilidade. Outro padrão é a esterilidade. Sara, a matriarca dessa família, era estéril, só foi ter filhos próximos dos 100 anos de idade. Depois vem Rebeca, que demorou muito também para ter filho, também tinha uma esterilidade aí. Olha o padrão de repetição. Quando a gente chega aqui, Raquel também era estéril. É um padrão que está se repetindo nessa família, porque algumas dívidas emocionais não foram saldadas, não foram pagas. E o processo terapêutico tem essa função, a função de descobrir quais são as nossas dívidas emocionais e nos dar a possibilidade de saldar essas dívidas para que nós tenhamos uma vida mais diferenciada, com uma diferenciação de self maior e que as nossas próximas gerações também tenham uma vida mais salutar, emocionalmente mais diferenciada. É o que começa a acontecer aqui com esse camarada. E aí esse conflito aqui é tão grande, e o que esses irmãos fazem? Esses irmãos rompem a relação com José. Como que acontece essa ruptura? Eles vendem José. Eles vendem José como escravo. Aí você fala, como eles puderam fazer isso? Como eles puderam vender o irmão como escravo? Mas tem um padrão na família. Quem começou esse padrão de família? Labão, quando vendeu as duas filhas para José. Vocês estão entendendo como vai repetindo as coisas? Para Jacó. Quando Labão vendeu Lia e Raquel para Jacó, ele abriu um precedente.
E aí vem aqui na próxima geração, tem uma venda dentro da família de novo. Olha a Daiane, repetição de novo. outra repetição dentro dessa família. Mas Daiane, Jacó, ele não era normal, não era comum se trabalhar pela mulher? Não. O que era comum era se dar um Um dote dote, por essa isso. mulher. Como o pai dele, Isaac, deu um dote para Rebeca. Uhum. Deu um dote para ela. Abraão deu dote para Sara. Agora, trabalhar 7 anos para ter essa mulher não era comum, era uma venda. Isso. Esse camarada vendeu as 2 filhas, os netos dele repete isso vendendo o irmão. Vendendo, irmão. Um padrão de repetição nessa família, gente. E É olha de a arrepiar, né, importância. Dai? É de arrepiar. E olha a importância da gente conhecer a história da nossa própria família. Sim, Eu vou sim. fazer um parênteses aqui para fazer contar um testemunho. Dentro da sistêmica a gente fala que o terapeuta nunca fala da vida dele, a não ser com objetivo terapêutico. Quando é com Sim. objetivo terapêutico, a gente fala alguma coisa da nossa vida. E isso é para mostrar. O objetivo terapêutico, que eu vou abrir o parênteses aqui, é para mostrar o quanto essa ferramenta é poderosa e o quanto ela conta sobre a gente. Quando eu fui fazer o meu genograma, eu descobri um padrão que para mim era incomum e absurdo até então. Na minha família, o histórico da minha família é de casar muito jovem, né? Então, assim, as pessoas da minha família casam muito cedo. Casam com 21 anos, né? As minhas irmãs, uma casou com 20, outra com 21. Acho que o meu irmão casou com 22. Os meus primos todos casaram muito cedo. A geração que vem depois de mim, né? Então, as minhas primas mais novas também, muitas delas já estão casadas. Eu tenho primos que casaram com 19 anos. E quando eu fui fazer o meu genograma, né? A pessoa que estava me acompanhando no processo de fazer o genograma, a terapeuta, ela falou assim para mim: nossa, Daiane, o padrão da sua família é casar muito jovem. Por que você continua solteira depois dos 30? Eu falei: não sei, vamos descobrir, né? Não, não Vamos. sei até então. E aí, quando eu fui ver a história da minha família, em todas as gerações, pensa que isso aqui é uma linha, né? Em todas as gerações, uma das mulheres não casam. Meio que ela se torna uma cuidadora da família. É a que vai cuidar do sobrinho, a dos irmãos. E eu comecei a encontrar esse padrão em todas as gerações da minha família. E quando chegou na minha geração, eu percebi que quem é que estava fazendo esse papel? Daiane. E aí a pergunta dela para mim foi: você quer esse papel? Você Sim. reconhece ele como seu? É o que você escolheu para você? Tá tudo bem? Eu falei: não, não tá tudo bem, não. Nunca imaginei, né? Era uma escolha completamente consciente, que eu estava repetindo o padrão que era o padrão da minha família. Família. Olha como é poderoso a gente conhecer a nossa história, porque às vezes a gente vai repetindo comportamentos que nem são nossos, não são autênticos. A gente E só está vivendo dívidas emocionais em vez de saldar. Então, o isso. que eu fiz? Eu fiz meu processo terapêutico para saldar essa dívida emocional e de agora em diante, estar solteira ou estar em um relacionamento é uma decisão autêntica da Daiane. Não é Sim. mais uma dívida emocional da família Tourinho. É verdade, Então, olha Dai. como é importante isto de saldar as dívidas emocionais. É isso que o processo terapêutico faz e é isso que José faz. Então, há ruptura porque os irmãos vendem ele. José, ele vai lá para. A história conta que ele vai para o Egito. No Egito, ele passa pela casa de um homem importante, que é Potifar. Lá na casa de Potifar, ele é acusado de tentar abusar da esposa de Potifar. Ele vai para a prisão. E da prisão, ele se torna governador. Então, em determinado momento da vida de José, José é governador. Governador, uma vez governador, José se casa com uma egípcia
chamada Asenate. E com esta mulher, José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, José está lá, vivendo a vidinha dele com a sua nova família, com a sua família nuclear. Outra coisa importante do genograma é que a gente diz que o quê? Isso aqui é a família nuclear de José agora, esposa e filho. E esta outra família aqui é a família ampliada. A gente chama de família ampliada dentro do genograma. Ou extensa, então, você né, Dai? Aqui. Oi? Ou família Ou extensa. Ou extensa, Ou né? extensa. Então, José está aqui vivendo a história dele agora com essa família. E como é que a gente descobre que José realmente se diferenciou? Quais são os indícios da biografia de José que mostra que ele decidiu saldar as dívidas emocionais e de se diferenciar? Antes disso, eu quero trazer para vocês o que a gente entende como diferenciação de selfie, tá? Então, o selfie diferenciado, vou ler aqui para vocês para não esquecer nenhum detalhe. É aquela pessoa que ela não se dissolve, como eu disse lá no início da live, ela não se dissolve quando ela está com a família. Ela continua inteira, mantendo o que ela entende como certo e como errado. Ela não se dissolve no meio da família. Mas outra coisa muito importante, e Bowen diz que é a maior característica de um selfie diferenciado, é que o selfie diferenciado, ele não é reativo, ele não reage, ele responde. Isso. E qual é a diferença entre reagir e responder? Reagir tem a ver com impulsividade, tem a ver com falta de controle emocional. A situação acontece e eu reajo a ela. E a reação a qualquer situação da nossa vida acontece de 2 formas. Ou pela submissão, ou pelo confronto. Então, uma pessoa indiferenciada, ela vai reagir a tudo na vida dela, ou se submetendo, ou confrontando. Às vezes, ora se submetendo, ora confrontando. Então, é assim que o selfie indiferenciado funciona. Agora, e aí vamos colocar isso na situação prática, tá? Marido e mulher. A mulher chega para o marido, ele chega em casa do trabalho, senta no sofá, e no sofá ele fica até a hora de jantar. Isto causa nela um sentimento. Qual é o sentimento que vem nela? O sentimento de que ela não está sendo olhada, de que ela não está sendo cuidada, de que ela não está recebendo atenção, de que ele talvez não goste mais dela como gostava no início do casamento. Vem a sensação de que ele não se preocupa com os filhos, não se preocupa com a família. É esse sentimento que vem. São essas as emoções, com a casa, porque ele não ajuda em nada. Ele chegou e viu que os brinquedos das crianças estavam espalhados pela casa, nem isso ele foi capaz de pegar. E aí ela pega tudo isso de emoção. E aí ela tem 2 opções: responder ou reagir. Se ela é indiferenciada, ela vai reagir. E ela também vai reagir de 2 formas. Ou na submissão, que é assim, essa vida é assim mesmo, todo homem é assim, eu nem falo mais, nem reclamo mais, porque todo homem é assim. Ou ela vai para o confronto. Ela chega no meio da sala e fala assim para ele: você acha que eu sou sua empregada? Acha? Só porque você passou o dia inteiro fora, você acha que eu não fiz nada aqui? Eu também trabalhei aqui o dia inteiro. Sua mão está quebrada? Que você não pode pegar uma vassoura e me ajudar a arrumar a casa? É bem Esse assim. é o selfie diferenciado. Ele reage. Uhum. Né? O selfie que é diferenciado, ele responde. E nesse exemplo que eu dei, qual é uma resposta, né? Que é uma coisa que a gente trabalha na clínica com casais, né? Em vez de você reagir, diga para ele como você se sente. O dizer como se sente é uma resposta. Então, essa mulher,
A resposta que ela poderia dar para esse marido é assim: fulano, todas as vezes que você chega, e eu tenho consciência de que você está cansado, mas você senta na frente da televisão, não fala comigo, não dá atenção para os nossos filhos e não me ajuda com os afazeres de casa, eu sinto que eu não sou importante. Eu sinto que a nossa família não é importante. Eu sinto que você está desconectado da gente. Eu sinto que você acha que o que você faz lá fora é mais importante do que eu faço aqui dentro e por isso eu não preciso da sua ajuda. Tá vendo que é a mesma coisa, só que o que ela está fazendo? Ela está dizendo como ela se sente. E aí ele tem a oportunidade de dizer para ela se aquilo é uma verdade ou não. Então, o selfie diferenciado, ele responde. O indiferenciado reage. Reage. Vamos ver o que José é. José está vivendo isso aqui. Só que aí José se reencontra com os irmãos. E no momento em que José se reencontra com os irmãos, José tem a oportunidade de responder se ele se diferenciou ou de reagir. Isso. Reagir seria fácil. Ele é governador. Esses camaradas vieram pedir comida. Ele podia simplesmente dizer, manda matar. Reação. Manda prender. Ele tinha motivos para isso? Tinha motivos. Aqueles irmãos já tinham tentado matar ele e já tinham vendido ele. Ele podia alegar até legítima defesa. Sim. Mas isso é reagir, não é responder. José não faz isso. José não pede para mandar matar. José podia dizer, tá bom, não vou mandar matar, mas vou devolver na mesma moeda. Manda prender. José também não faz isso. Manda bater. Não faz isso. Ele não reage. Mas só que não reagir não significa que ele não teve emoção. Teve emoção. A Bíblia disse que José teve tanta emoção que ele vai para dentro da casa dele e ele chora tão alto que dá para ouvir no palácio. Olha quanta emoção José não viveu. Ele chora tão alto que dá para ouvir no palácio. Então tinha um monte de emoção dentro de José. Só que como ele já era uma pessoa diferenciada, ele não reage a essas emoções. Ele sente as emoções, ele vive as emoções, ele não nega as emoções, ele vive, tanto que ele chora, ele grita, mas ele não reage a elas. Isto é o interessante. Porque quando a gente fala sobre diferenciação do self, parece que a pessoa diferenciada é aquela que é um indiferente. Eu não sinto nada. Falou comigo, brigou comigo. Não. O indiferente é tão indiferenciado quanto o explosivo. Estão no mesmo nível de indiferenciação. A diferenciação do self não tem a ver com indiferença emocional, mas tem a ver com administração de emoções, com gestão de emoções. Que é o quê? É a possibilidade de eu sentir as emoções, de eu viver essas emoções, mas não deixar que essas emoções me controlem. Isto é a diferenciação do self. É isto que José faz. Ele não deixa isso controlar ele. Ele volta e ele se reconcilia com esses irmãos. Isso o relacionamento que antes estava quebrado, há uma reconciliação. Ele se reconcilia, e isso é tão bonito que tem a ver com que é exatamente o versículo que a Landinha leu lá no começo, que ele diz assim, ó, nem se preocupa, nem pede desculpa, porque tudo que vocês fizeram, na realidade, foi para o bem, porque agora me dá a possibilidade de proteger a nossa descendência. Ou seja, ele está dizendo só da descendência dele, que é esses dois filhos. Ele está dizendo de todos esses aqui, ó. E dos que virão depois. Isso é uma pessoa diferenciada. Então, o que é saudade de vida emocional? Saudade de vida emocional é perdoar. Isso.
É o que José fez. É uma coisa que a saudade emocional faz é perdoar. A Perdoar. segunda coisa que quem salda a dívida emocional faz, devolve para o outro o que é do outro e pega para si o que é de si. Em nenhum momento, versículos antes, José devolve para os irmãos o que é deles. Ele diz assim: eu sei que vocês tentaram me matar e que vocês me venderam como escravo. Mas tudo bem. Ele devolveu o que era deles, vocês fizeram isso. Mas aí ele pega o dele. Mas tudo bem. Tudo que vocês fizeram agora vai me possibilitar proteger toda a nossa descendência. Isso é saldar a dívida emocional. Então, ele salda essa dívida emocional aqui. Em que outros momentos que a gente mostra que prova que José era uma pessoa que fez a diferenciação do self? Lembra que eu falei lá que uma pessoa que tem um self diferenciado, ele está lá no começo, ele sabe equilibrar as duas forças. Quais são as duas forças? Pertencer e se individualizar. José equilibra isso durante toda a vida dele. Ele está em uma terra estranha, ou seja, ele está individualizado, mas ele continua pertencendo. Como assim, Daiane? Ele mantém a cultura do povo dele. Então, ele Sim. mantém a cultura do Deus, ele mantém se confiando no Deus do povo dele. Ele mantém a cultura de que um homem, na cultura dele, não podia se aproximar da mulher de outro homem. Então, quando a mulher de Potifar tenta ter alguma coisa com ele diz: não, 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 não posso. Pertencimento da cultura dele. José vai para a prisão. E lá na prisão, ele é excelente no trabalho que ele realiza. É outra coisa da cultura de José, a excelência. Tem um povo mais Sim. excelente do que judeu? Cultura de José, gente. Que ele mantém lá no Egito. Então, no Egito, ele tinha a possibilidade de se dissolver também no Egito. Se dissolver e absorver toda a cultura do Egito. Mas como ele é diferenciado, ele não se dissolve em lugar nenhum. Então, ele Ele mantém. sabe exatamente quem ele é, né, Dai? Ele sabe quem ele Exatamente. é, ele entende ali por que que ele está naquele lugar, ele entende por que que ele se tornou um governador. Ele tem todo um trabalho já construído ali, né? E você falando dessa questão do saldo aqui para a gente finalizar, emocional, que é o perdão aí, né? E a gente vê que chega muitas pessoas na clínica, no atendimento, vamos dizer assim, com essa dificuldade com relação ao restante da família. De irmãos, Principalmente o pai. principalmente, porque já vem, minha mãe não é muito bem com a família do meu pai, e vai indo nessas questões de olhar com indiferença, né? Com indiferença, que é olhar para o outro com indiferença, e aí trazendo esses conflitos, e os primos são criados assim distantes, os netos se tornam distantes, por haver toda essa questão aí dessa dívida, né? É. E José, ele salda a dívida, é muito lindo, né? Que ele consegue isso, ele consegue abraçar esses irmãos ainda, que é o que a gente encontra muita dificuldade com relação ao atendimento, porque Isso nem mesmo. sempre a pessoa quer saldar a dívida. E é isso Saudade. que a gente quer deixar aqui para vocês, finalizando aqui nossa live, praticamente, é a questão: você quer saldar essa dívida ou você quer continuar levando para a sua geração? Exatamente. E essa pergunta que a Mari fez é muito importante para a gente finalizar mesmo. Porque, assim, é difícil saldar a dívida, tá? Não, Sim, é o momento mais doloroso da terapia, é um momento de saldar a dívida emocional. É extremamente doloroso. Mas o que a gente pode garantir para você, e é garantia, né? Do bom, né? Do positivo de saldar a dívida.
Uma vez que você salda a dívida emocional que existe dentro da história da família, da tua família, você consegue viver uma vida mais autêntica, que é Sim. extremamente importante, que foi o que José fez, mais autêntica. Você consegue ter mais sucesso. José teve mais sucesso do que todos os irmãos, porque sucesso profissional e todos os outros nos relacionamentos está relacionado com as dívidas que a gente tem, porque a forma como a gente se relaciona com a nossa família é a forma como a gente também se relaciona com todas as outras pessoas. Sim. Então, você vai conseguir sucesso. E o mais importante, uma vez que você salda a dívida, você dá a possibilidade da geração que vem depois de você não ter mais o problema. Você rompe as repetições. E para finalizar, eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó, na vida dos dois filhos de José, Manassés e Efraim. Qual era o padrão dessa família? Conflito entre os irmãos. Irmãos. Mas não havia conflito entre Manassés e E Efraim. Efraim. Verdade. Eles tinham uma relação de proximidade. Mesmo quando o avô, esse aqui, ó, Maria Conflito, vou colocar o nome dele de Jacó Conflito. Mesmo quando Jacó Conflito, ainda bem que né, depois Deus muda o nome dele para Israel, depois ele deixa de ser conflito, gente. Mas o Jacó Conflito aqui, mesmo quando o Jacó Conflito vem e dá primogenitura para o caçula, o que não era uma coisa certa de se fazer, era absurdo aquilo. Manassés, o mais velho, não briga com o irmão, não rompe relação, não fica bravo. Não, eles mantêm a mesma relação de equilíbrio. Por quê? Porque o pai deles já tinha rompido o padrão da família. Então, mesmo quando o caçula recebe a primogenitura, eles mantêm a relação harmoniosa de irmãos. Daiane prova isso. Se você ver na história, quando todos esses aqui se transformam em tribos, né? Cada um deles vão se transformar em uma tribo. Vocês vão perceber que a tribo de Manassés e Efraim, ou seja, a tribo dos dois irmãos, são duas tribos que se ajudam em vários momentos diferentes. Eles são duas tribos harmoniosas. Eles vivem a harmonia. A harmonia que veio de quem? Desses dois irmãos. Mas Sim. quem conseguiu gerar essa relação de harmonia? Lógico que eles dois, mas porque esse pai aqui saldou essa dívida emocional que era de conflito entre irmãos, que Sim. vinha De Abraão. já de Abraão com seus irmãos, que depois teve com o sobrinho Ló conflito, Isso. que Com os passa para ter filhos, com né? Jacó e Esaú, Isaac, Ismael. Isaac e Ismael. Já José vem e tal dessa dívida emocional aqui. Então, o que o genograma faz? A gente terminar, né? E incentivar você a buscar uma pessoa, um profissional, de preferência eu e a Mari, que apresentamos para você Sim. essa ferramenta extraordinária, né? Que você busque alguém que te ajude a construir o genograma da tua família, né? Para que você entenda onde estão os padrões de repetição, para que você entenda se você precisa saldar alguma dívida emocional, para que você tenha uma vida mais autêntica, né? O prazer de ter uma vida autêntica é isso, é você saber que você não só melhorou a sua vida, mas você deixou um legado, que foi o que José fez, deixou um legado de harmonia. José, quando ele saldou a dívida e passou a ter uma relação harmoniosa com os irmãos, ele deixou um legado de harmonia para os filhos dele. Então, Sim. esta é a importância da gente descobrir a nossa história, da gente saber o que está acontecendo. E por isso, nós apresentamos essa ferramenta para vocês. Nos procurem aí para buscar, né, conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta e também para você poder fazer terapia. Entenda que a terapia ela não deve ser buscada apenas quando você está vivendo um conflito, não é só na hora que as coisas estão acabando, né? Ai, meu Deus, está ficando ruim, é que eu vou buscar a terapia. A terapia é para isso, é para a gente
ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais autêntica, que tem a ver com as nossas escolhas e não com as escolhas dos outros para nós. E para terminar, eu quero deixar um convite. Se você gostou muito, na nossa próxima live, que vai acontecer lá no canal da Mari, a gente quer fazer um genograma ao vivo. Então, se você tem Sim. interesse, manda um direct para mim ou para Mari, tá? Então, as próximas lives todas serão sobre genograma. A gente quer fazer um genograma com uma pessoa, né? Um genograma individual. A gente quer fazer um genograma com um casal. Um casal, falar E sobre a gente depois casamento. quer fazer um genograma com família. A Mari já fez. Com família não, com criança. A Mari já fez. Fiz. Vão lá no canal dela, que já está lá no Instagram dela, mas a gente quer fazer um outro, né? Então, se você tem interesse aí, mande um direct para mim ou para Mari, que a gente vai fazer essas lives aí, para que a gente consiga entender um pouquinho da sua história e que você possa perceber o quanto é transformador, né? Saúde, a gente tem essa preocupação. A gente investe em roupa, a gente investe em sapato, a gente investe em viagem e muitas vezes a gente não investe na nossa saúde emocional. Mas quando a gente investe na nossa saúde emocional, a gente descobre coisas extraordinárias, como José descobriu. Que quando ele investiu na saúde emocional dele, de saldar suas dívidas, de perdoar, ele viveu uma vida com muito mais excelência e possibilitou as gerações depois dele também viver isso, né? Então, busque ajuda profissional para o teu casamento, né? Para o teu noivado. Eu e a Mari atendemos também casais de noivos. Para quê? Para que você consiga fazer acordos para não ter crises como aconteceu aqui, né? No teu casamento. Não que o teu casamento vai ser, né, perfeito, crise haverá, mas você poderá lidar com ela de uma forma diferente, como o José fez, se você passar por um processo terapêutico. Com a tua família também, ou atendimento individual. Então, isso é um pouquinho do que a gente queria deixar para vocês. Parei de falar, Mari, fale agora, pelo amor de Deus, eu não paro nunca mais. Gratidão, só tenho que agradecer. Quero pedir desculpa ao pessoal, nosso horário, né, Dai? A gente passou um pouco do horário. A gente vai gerenciar o horário na próxima live, tá? A gente vai gerenciar, por quê? Vocês viram que foram várias gerações, a gente entrou em vários assuntos, mas para que vocês pudessem compreender, né, a importância dessa ferramenta. Então, nós queremos só deixar a nossa gratidão. E como a Dai falou, manda aí o direct. E eu vou até falar para a Dai para abrir uma caixinha de perguntas também. Que a gente vai estar trabalhando perguntas com relação à família. E você que quer fazer o seu genograma e vai deixar lá que você quer fazer, você já vai para o genograma querendo saber... com algum assunto que você acha assim, que tem uma relevância maior para que a gente possa trabalhar. Por exemplo, casamentos, divórcio, né? Violência doméstica, alguma coisa assim que vocês queiram saber, né? Com relação ao relacionamento. Só citei aqui duas, mas vocês vão pensar aí e trazer para a gente, tá bom? Gratidão a todos, muito obrigada. E aí, se você quiser ser atendido, já sabe, manda um direct para a gente, que a gente vai estar aplicando o genograma. Hoje mesmo eu apliquei o genograma em uma cliente e foi muito, muito bacana, o que a gente descobriu através desse primeiro processo aí de genograma com essa cliente. Foi muito bom. Espero vocês. Gente, gratidão. Espero vocês aí na nossa próxima live. Boa noite a todos e muito obrigada por estar conosco até este horário. Tchau!